Salmo 128. Vamos ler todo ele, são apenas 6 versículos. Vamos ler todos em uma só voz. Bem-aventurado Meus queridos, esse salmo faz parte dos salmos de romagem, que começa no 120 e vai até os salmos 134. É os salmos de romagem, os salmos de subida. Salmos de subida. É um salmo, ou subida de degraus também pode ser, ou cânticos de ascensão também é a mesma coisa. É da onde eles saem, da onde eles estavam, e vão para adorar o Senhor, em Jerusalém. Paz sobre Jerusalém. É o clamor do salmista, é o clamor daquele que está subindo para a adoração, para clamar e para adorar o Senhor nosso Deus. Esse salmo é um salmo da sabedoria também, como o próprio salmo anterior, o salmo 127, fala também da sabedoria de Deus, da ação de Deus, do cuidado de Deus, também para a família. Se você olhar e comparar os dois salmos, 127 e o 128, você vai ver algumas particularidades que se encaixam também. O Salmo 127 vai falar assim: olha, se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha, em vão edifica, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeastes, aos seus ele dá enquanto dorme, enquanto vão descansar no Senhor. Essa é uma ação de Deus na vida do seu povo, Deus cuidando do seu povo, Deus amparando o seu povo, que fica totalmente da dependência dele. E no Salmo 128 também, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que coloca todo o seu esforço no Senhor. E aí ele vai falar sobre o trabalho. Do trabalho comerás, você vai viver do teu trabalho, você vai ser feliz porque você está trabalhando, você vai ter muitas alegrias porque o Senhor está com você. Há uma bênção aqui, uma bênção de Deus, visível para aqueles que são sinceros servos do Senhor, servindo ao nome do Senhor. Há uma bênção clara, mas para aqueles que são fiéis ao Senhor. Há muitos que não entendem essa questão sobre o serviço, sobre o servir ao Senhor constantemente, o serviço dos servos do Senhor com uma expressão de fidelidade. Nós somos chamados a servir ao Senhor não de qualquer jeito, mas de forma fiel, servindo ao Deus que é fiel para comigo e para com você, servindo ao Senhor a todo instante e a todo momento. E principalmente nesses salmos nos dá muita base para vermos, entendermos a ação de Deus no meio da família. Por isso nossa temática dessa noite é a felicidade de Deus no lar. A felicidade de Deus no lar. Que interessante, felicidade. Você já pensou em felicidade? Quem que não quer ser feliz? Quem que não quer ser feliz? Alguém não quer ser feliz? Eu não vou levantar minha mão porque eu quero ser feliz, e eu sou feliz no Senhor, né? E você também deve ser feliz também no Senhor. Nossa alegria não está porque tudo vai bem, mas pelo contrário, porque nós somos dependentes do Senhor. E o salmista inicia esses salmos bem-aventurado, felizes, aqueles que temem ao Senhor, felizes. Interessante, lembra o Salmos primeiro, como é que inicia? Coloca lá, David, Salmos primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Bem-aventurado. Percebe que ele vai trazer justamente essa mesma classificação. Jesus no Sermão do Monte vai falar sobre as bem-aventuranças, os felizes, os homens felizes, aqueles que glorificam o nome do Senhor, aqueles que exaltam o nome do Senhor, porque esses são felizes. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí ele vai falar: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. A felicidade do Senhor está em nosso lar, para que nós possamos viver uma vida feliz, contemplar a graça, o amor do Senhor. Mas também tudo isso vai refletir que nós devemos temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. O primeiro ponto é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Que interessante. A bem-aventurança está condicionada ao temer ao Senhor. Olha que coisa. Eu fico olhando o salmista a tratar justamente desse aspecto. Por que ele está ligando ser feliz, muito feliz, aquele que teme ao Senhor? Não poderia ser assim, muito assustado, muito preocupado, aquele que teme ao Senhor, porque Deus é poderoso, porque Deus é grande, porque Deus é intenso. Quando eu olho as chuvas que aconteceu agora do domingo para segunda-feira, eu falo: Deus é poderoso, Deus é grande. E Deus, quando permite uma chuva, uma tempestade dessa, para dizer: sociedade, Brasil, Santo André, São Paulo, olha para Deus, porque eu sou poderoso, porque eu sou grande, porque eu sou majestoso sim, eu sou bondoso sim, mas me temam, porque eu posso destruir vocês em qualquer momento, no estralar dos dedos. Aquilo que nós temos a maior segurança nossa acaba em questão de minutos. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus ainda cuida das nossas vidas por amor a Ele, mas nós devemos temer ao Senhor, ver a grandeza do Senhor. Quando eu olho, e quando nós fomos lá junto com o seu Wilson, a dona Mercedes, para tentar, eu, a Denise e o Tiago, para tentar chegar até eles, vimos uma imensidão de água correndo pela rua, que era incalculável. Eu falei: mas quantos milhões de litros de água tem aqui? Quantos milhões de litros, incalculável lugar, que eu nunca imaginei que poderia alagar daquela forma, alagado até na cintura, e água para todo quanto é lado, e não parava de cair água. Tema o Senhor. Devemos temer o Senhor sim, mas não um temer de medo, de pavor, mas um temer de Deus é grande, e eu conheço o poder de Deus. Mas eu só vou temer ao Senhor quando eu conheço realmente a Deus, quando eu conheço quem é Deus, o seu poder e a sua majestade. Nós devemos estar atentos ao serviço do Senhor, devemos estar atentos ao servir ao Senhor com o nosso coração e a nossa grandeza. Mas nós só vamos temer ao Senhor se nós também conhecermos qual o nosso tamanho, qual o teu tamanho, o quão você é grande diante de Deus, o quão você é grande. Você já tentou se comparar diante de Deus? Você já tentou olhar para cima para ver a grandeza de Deus? Nós só vamos temer a Deus quando nós entendemos a grandeza dele e a nossa pequenez. Muitas pessoas se acham tão grande, que não temem a Deus. Tão bom que não temem a Deus. Você já viu aquela palavra assim: eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu pago minhas contas em dia. Se eu não for para o céu, ninguém vai. Percebe que a pessoa é tão boa, é tão legal, a pessoa é tão agradável, a pessoa é tão grande, que ela não precisa nem do padrão de Deus para ir para o céu. Ela mesma se santifica. Queridos, para um pouquinho. Olhe para a sua pequenez. Olhe para você e para a ação de Deus e veja o quanto Deus é grande. E tema o Senhor para glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome dEle. Não há religião sem temor de Deus.
Não há religião sem o temor do Senhor. Devemos temer a Ele, temer, mas tomar uma decisão também, temer e andar nos seus caminhos. É a ação, é o chamado do salmista: tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. É como você recebesse aquela instrução da sua mãe, do seu pai: vai até o mercado e compre tal coisa e volte aqui. Ao ir ao mercado, o que acontece? Você encontra um coleguinha e você fala assim: opa, vamos brincar, vamos conversar, e você olha assim: minha mãe e meu pai estão me esperando, ela mandou ir lá no mercado e voltar, e eu não posso ficar aqui, senão vai complicar. Eu tenho que ir e voltar rapidinho, porque você teme as consequências dos seus atos. Hoje a sociedade perdeu o fato de temer a Deus e as consequências dos atos. Quando ele está dizendo tema ao Senhor, aqui o profeta está apresentando o nosso viver segundo o mandamento e a ordenância de Deus, como emanente desse temor do Senhor. Nós devemos obedecer os mandamentos como uma ordem, não como uma recomendação. Viva do jeito que você quiser, o mundo está dizendo isso. Viva da forma que você desejar, o mundo está falando isso. Mas nós cristãos devemos olhar e falar assim: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, senão vamos sofrer as consequências. Nós vamos sofrer as consequências da nossa desobediência de Deus. Desobediência do nosso lar, da nossa casa como pessoa. Devemos temer ao Senhor, olhar os seus mandamentos e dizer: isso é para a minha vida, porque se eu não viver isso eu vou ter consequências. Se eu viver eu vou ter alegria e bênção, mas se eu não viver eu vou ter consequências seríssimas para a minha vida. Por isso o salmista vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que maravilhoso é. A vida é cheia de caminhos. Você pode optar o caminho. Você pode ir pela rua tal, ou pela rua X, pela rua Z. Você pode andar pelos caminhos, mas nem todos os caminhos que você andar, você vai chegar até o Senhor. Meus queridos, tem caminhos desnecessários. Tem caminhos desnecessários que você não precisa andar, que você não precisa ir, que você não precisa passar, porque Deus tem o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. Devemos temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, sim, para a nossa vida. A bênção do Senhor está sobre o lar, sobre a nossa casa, para que nós devemos temer ao Senhor e olhar o caminho do Senhor para a minha vida e para a vida dos meus filhos, para a minha vida e para a vida da minha esposa. Imagina só você num carro. Você pega e vai para São Caetano. É isso? São Caetano, para cá. São Caetano. E você pega e vai rumo a São Bernardo. Você vai encontrar São Caetano? Talvez. Não pode, não dá. O caminho do Senhor é isso. Mas olha só, quando você entra no carro e começa a pilotar, está a tua família, está a tua esposa, está teus filhos lá, e se você pegar o caminho errado, todos na sua casa vão para o caminho errado. Não vai ter um que vai falar assim: não, ele está no caminho errado, mas eu estou no caminho certo, porque todos estão no mesmo carro. Por isso é importante, meus queridos, olhar, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. O chefe do lar, você marido, você homem, você que lidera a sua casa, você que é o sacerdote do seu lar, você tem a responsabilidade de guiar a tua família no caminho do Senhor e orientar ele na palavra do Senhor. Você é o sacerdote do seu lar, meu irmão. Cabe a você a direcionar e dirigir a sua casa. Palavras sábias vão edificar sim a casa através da esposa, mas um caminho sólido e consolidado vai também levar a tua família a um crescimento abençoado diante do Senhor. O Salmo 119, versículo 1, fala assim: aventurado, abre lá, vamos ler tudo juntos. Salmo 119, 1. Bem-aventurado os irrepreensíveis,
Travou? Isso, vamos lá, todos. Bem-aventurado os irrepreensíveis. Isso, não, só o versículo primeiro. Bem-aventurado os irrepreensíveis que andam nos seus caminhos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Maravilhoso é olhar para o Senhor e ver que Ele tem um caminho abençoado para a minha vida e para a sua vida. O caminho do Senhor é perfeito e restaura a alma. Que bênção para a minha vida andar nos caminhos do Senhor. Mas também a bênção do Senhor está no lar. E aqui meu segundo ponto é: nós devemos confiar que Ele irá sustentar as nossas vidas, mas com trabalho árduo e constante. Veja o versículo de número 2: do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Que interessante. Nós devemos confiar em Deus, mas nós devemos trabalhar. Nós devemos confiar em Deus, mas nós devemos regaçar as mangas e não medir esforços para realizar a obra do Senhor, não medir esforços para ganhar o pão do dia a dia. Nós estamos numa sociedade que trabalha, que levanta cedo, que vai dormir tarde, que vai viver constantemente o amor e a graça do Senhor, o sustento do Senhor. É ônibus lotado, é trânsito que é parado, e todas as consequências do nosso acumular de pessoas aqui na nossa região. É verdade, sim, é verdade. Mas isso deve nos motivar cada dia mais em dizer: eu vou servir ao Senhor nessa manhã, eu vou levantar e vou servir ao Senhor com o meu trabalho, dedicando a minha vida ao Senhor. Deus abençoa os seus filhos no seu trabalho. A bênção do Senhor vem também para o trabalho dos filhos de Deus. Aqueles que exercem a sua função também são abençoados do Senhor. O trabalho não é um peso. O trabalho para o sustento da nossa casa, do nosso lar, não é mal. Não é fruto do pecado, como muitos pensam. Se não fosse o pecado, nós não tínhamos que trabalhar. Se não fosse o pecado, isso não iria ser assim. Não, calma aí, espera um pouquinho. Antes do pecado, eles já trabalhavam. As consequências do pecado é o cansaço. É o cansaço sim, o cansaço que nos machuca. É o cansaço que nos machuca. Mas nós devemos olhar ao Senhor e dizer: glórias ao nome do Senhor, porque Ele me dá a bênção do trabalho. A bênção do trabalho. Está apertado lá, irmão? Glórias ao nome do Senhor. Está com dificuldade? Glórias ao nome do Senhor. Vamos servir ao Senhor em todo o tempo, porque Deus vai sustentar a nossa casa sim através do trabalho. Do trabalho você vai comer e você vai ser feliz, você vai ser contente, porque a bênção do Senhor vem até você, até a sua casa, através do trabalho. O trabalho é fundamental. Se nós perguntarmos para mais de 100 pessoas, ou 100 pessoas: você quer ser feliz? Quantos será que vão dizer: sim, eu quero ser feliz? Quantas pessoas será que vão dizer: sim, eu quero ser feliz? Todos vão dizer: sim, eu quero ser feliz. Mas se você perguntar: você é feliz no seu trabalho? Para essas mesmas 100 pessoas, quantas que vão dizer: sim, eu sou feliz no meu trabalho? Ficou difícil, ficou muito complicado. Sabe por quê? Falta mudar a mente sobre trabalho. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Nós devemos olhar e ver a alegria do trabalho aonde nós estamos, independente se é difícil, se é fácil, porque a nossa alegria não é condicionada à circunstância e a momento. Nós vamos ter alegria sim ao receber o salário, sim, é verdade, mas nós não devemos trabalhar por causa do salário. Sim, o salário sustenta a nossa casa, mas não é a motivação primária ao trabalhar. Mas ao trabalhar, a nossa motivação primária é servir a Deus no trabalho, servir a Deus onde nós estamos, glorificando o nome do Senhor. E aí sim, tudo irá bem, porque o Senhor nos abençoa com o nosso trabalho.
O trabalho é graça do Senhor, é bênção divina. O salmista está trazendo a felicidade condicionada com o trabalho, com a realização. E como é bonito olharmos lá no Gênesis, por exemplo, Deus trabalhando, criando todas as coisas, e no último dia Ele para, não porque estava cansado, porque Deus não cansa, mas Ele para contemplar aquilo que Ele fez, e Ele vai dizer: é bom, é muito bom porque eu fiz isso. Quando nós trabalhamos na semana pesada, no dia a dia pesado, e nós chegamos no final da semana e olhamos para trás e dizer assim: eu estou cansado, mas foi bom, foi muito bom, porque nós fizemos o trabalho do Senhor e executamos o trabalho do Senhor. Mas o trabalho do Senhor não é apenas o pastor que realiza, ou alguém que está envolvido com a igreja. O trabalho do Senhor é lá na sua casa, lá no seu trabalho, é lavando uma louça, é indo para uma empresa, no secular. Sim, é verdade, também lá o Senhor, Deus está, e você deve servir o Senhor lá nesse lugar, porque Deus te colocou lá. O trabalho não vem de Deus? Nós não cremos isso? Que o trabalho vem de Deus? Quando nós chamamos para a oração aqui, muitos vêm em procura de trabalho. Sim, e nós oramos: Senhor Deus, abre uma porta para esse irmão, porque é Deus que abre o trabalho, é Deus que dá a oportunidade de trabalharmos e executarmos a obra do Senhor, lá no lugar que nós estamos trabalhando e executando. O salmista, no Salmo 37, versículo 25, ele fala assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu sou moço, agora sou velho. E aí ele fala assim: olha, eu nunca vi o filho do justo mendigar o pão. Por quê? Porque Deus está com aqueles que trabalham, Deus está com os seus fiéis. Jesus Cristo declara que também Ele e Deus trabalhava, mas Ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Meu Pai trabalha até agora, e eu também. Porque nós muitas vezes não gostamos do trabalho tanto quanto nós deveríamos gostar? Porque o trabalho soa como peso para nossas vidas, porque nós não estamos felizes com o nosso trabalho. Não veio de Deus? Não veio de Deus? Veio de Deus. Então seja feliz no seu trabalho, glorifique o nome do Senhor no seu trabalho. Amanhã, ao chegar no seu trabalho, pense diferente um pouquinho mais. Pense um pouquinho mais e reflita sobre a graça do Senhor lá no seu trabalho. E você já saia da sua casa pensando: como eu vou servir ao meu Deus no meu trabalho? Porque eu quero ser feliz executando a obra do Senhor lá no lugar que eu estou. Não importa se está difícil, se está complicado, se está pesado, se está alegre, estou radiante. Mas o importante é que Deus quer usar você lá no seu trabalho para sustentar a sua casa, para sustentar a sua vida. Meus queridos, também a bênção de Deus está sobre o lar para trazer alegria. É o meu terceiro ponto, para trazer alegria. Veja o versículo 3. Vamos ler todos juntos? Tua esposa ele está falando ao salmista. Então ele está dizendo: tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Olha que interessante, a videira frutífera traz o quê? O que a videira produz? Uva, que faz o quê? Vinho, que tem também o símbolo de alegria. Quando nós vemos Jesus a transformar a água em vinho, ele está dando o quê? Alegria. E quando Jesus transforma lá a água em vinho no casamento, ele transforma em um vinho melhor do que estava sendo servido. Para quê? Para dizer que a alegria do Senhor é melhor do que a alegria dos homens. A alegria do Senhor é melhor do que a alegria dos homens. Não saia, por favor, dizendo aí: vou
Tomaram uma garrafa de alegria, né? Por favor, né? Dizendo o nome do pastor lá, né? Não, por favor, entenda o contexto histórico, o momento que estava vivendo lá, tá bom? Hoje vamos tomar um cafezinho junto para termos muita alegria, né? Seríamos assim também na nossa cultura hoje, nosso cultural hoje. Mas olha que interessante. O salmista está trabalhando um conceito sobre que a esposa também traz alegria ao marido, e o marido vai trazer alegria também para a esposa. É a bênção do Senhor sobre o casal, meus queridos. É a bênção do Senhor sobre a família. É a bênção do Senhor, a alegria do coração do servo e da serva do Senhor, vivendo junto e convivendo com as bênçãos do Senhor. A bênção de Deus inclui a esposa alegre. A esposa alegre, a esposa não é para ser aquela mulher triste, rabugenta, que o marido chega, ou ele demora para chegar em casa, porque a mulher está lá já com toda aquela forma de descarregar sobre ele o peso. Não, meu querido, minha irmã, está na hora do marido chegar. Se você já está em casa, dá uma arrumada, né? Não vai receber ele com aquela camiseta de político, né? Com aquela, né? Camiseta de político, com aquele número enorme, né? 16, sei o que, né? Parece aquele cabelão daquele jeito. Não, por favor, minha irmã, né? Dá uma arrumada aí, né? Dá uma alinhada, olha no espelho, dá uma acertadinha para receber o marido em casa, porque é a alegria do Senhor. É a alegria. Você, minha irmã, também tem que se alegrar no Senhor. Você, marido, cuida dessa mulher, tá? Que Deus te deu para você cuidar. Cuida dela. Eu falei hoje na minha sala de escola dominical que a mulher frustrada é o troféu de vergonha do marido. A mulher frustrada é o troféu de vergonha do marido. Como também o marido frustrado é o troféu de vergonha da esposa. Por quê? Porque a palavra de Deus vai falar sobre a alegria do casamento. Eu vejo muitas pessoas falando para adolescentes e para crianças, né? Ah, casamento? Estou fora, né? Casamento? Deus que me livre, né? Deus que me livre. Até tem um pastor que falou um tempo atrás aí que Jesus deixou ser furado, Jesus deixou ser cuspido, mas que a besteira de casamento não ia fazer não, não ia casar não. Eu falei, meu Deus, para com isso, gente. Para com isso, meu irmão. O casamento é uma bênção. A alegria do casamento é algo que enche o nosso coração. Enche o nosso coração. Mas devemos viver a alegria do Senhor no casamento. Devemos olhar que Deus tem um plano para você viver do lado desse homem, um plano para você viver do lado dessa mulher. Porque senão, por que Deus criou o homem e mulher? Por que Deus criou o homem e mulher? Esse é o plano de Deus, que o homem case com a mulher case com o homem, e viva feliz, e seja um lugar agradável para o Senhor. É importante olhar e ver que o conceito de Deus não muda, meus irmãos. Não muda. O homem é o cabeça do lar e a mulher é a auxiliadora na casa, para andarmos juntos, andarmos 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, quantas milhas forem necessárias. Se nós estamos dispostos a dar a túnica e a capa para a pessoa que está do nosso lado, deve ser muito mais isso intensamente com a nossa esposa, com o teu marido, com a esposa. Andarmos muito mais milhas, andarmos muito mais capas e túnicas e assim por diante. Porque o marido é o cabeça do lar e deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, cuidando dela, fortalecendo a sua vida e o seu coração, para estar do lado, pastoreando o coração dessa mulher. Você, esposa, deve ser bênção da edificação do lar. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a insana, a insensata, ela mesma a destrói. Ela mesma coloca a sua casa abaixo. Ela não precisa de ajuda não, porque ela vai derrubar a casa. Meus amados, a palavra de Deus vem nos confrontar para dizer como está minha casa, como está o meu lar, como está a minha vida, como eu estou cuidando da minha esposa, como a minha esposa está cuidando de mim.
É o aspecto do Senhor para a nossa vida, para termos um lugar de proteção, de paz e de alegria no Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem trazendo um conceito muito importante que aqui está. Versículo de número 3. Vamos ler novamente. Vamos ler todos juntos. Tua esposa deixa aí, não tira não. Teus filhos como rebentos da oliveira. Rebentos. Rebentos. Sabe o que é rebentos? Broto. Boa. Broto. Se você olhar na NVI, ela vai trazer a palavra broto. Broto da oliveira. O povo era um povo agrícola e plantava. As plantações da oliveira eram uma das melhores plantações e mais rentáveis plantação. Dava azeitona, e a azeitona dava o óleo de oliva. E aqui é caro, era caro, e ainda um óleo de oliva extra virgem também, vamos dizer a verdade, tem uns preços lá que é bem rentoso para quem vende, né? Para o fabricante, para a gente que vai comprar é bem caro, né? Alguns muito caros. E naquela época não era diferente, tinha azeites muito preciosos, muito preciosos. E ele fala assim, ó, teus filhos como rebentos da oliveira, teus filhos como brotos da oliveira ao redor da mesa. A oliveira, ela tinha que ser cuidada, tinha que ser regada, tinha que ser plantada, os brotos tinham que ser mudados, as mudas tinham que ser colocadas no lugar certo, fazer a plantação correta, para que viesse dar o fruto adequadamente. E aqui é um princípio muito importante, porque ele está comparando a oliveira com o filho, Irmãos, filho não é só colocar no mundo. Não é só colocar no mundo e achar que vai ser educado automaticamente. Já veio com o chip programado, né? A gente coloca o chip e está tudo programadinho ali, e ele vai crescer e vai viver sozinho, viver a vida dele. Não, irmão, espera um pouquinho. Se a oliveira não for cuidada, regada, podada, capinada em volta dela, carpida em volta dela, ela não vai produzir. Ela não vai produzir. Se o filho não for ensinado, não for cuidado, não for pastoreado, não for direcionado, não vai produzir fruto de bênção. O Salmos 127 ele vai tratar justamente isso. Como flecha na mão do guerreiro são os filhos da mocidade. Esse filho é ensinado, é instruído, é amado, é cuidado, é pastoreado. Também aqui ele vai trazer esse mesmo conceito do cuidado que o pai e a mãe têm que ter com os filhos. Eu fico olhando, né? E aí ele traz um outro conceito muito importante ainda. A roda do quê? Da tua mesa. Não é a roda da mesa do vizinho, não é a roda do outro, mas é da tua mesa, é da tua mesa. Meus queridos, eu sei, muitos hoje têm o celular na mão, né? Senta na mesa para a refeição, quando sentam, um com o celular aqui, o outro com o celular lá, o outro com o celular ali, acolá, e ninguém mais olha no rosto de ninguém. Meus queridos, quero chamar a atenção sobre isso. Como está sendo a tua refeição na sua casa? Quando não é o celular, é a televisão ligada na hora da refeição. Não tem mais diálogo, não tem mais conversa. Daqui a pouco você olha para o outro e fala, mas quem que é você mesmo? Né? Ah, sou teu filho, você é meu filho, está desse tamanho já, né? Olha aí, nem percebi passar o tempo, né? Rapaz, não, já estou morando aqui há 18 anos, é mesmo, né? É mesmo, né? Meus irmãos, fique atento, porque os anos passam, e passa muito rápido. O teu filho que é pequeno, hoje, amanhã ele vai ser grande, Teu filho que hoje é novo, amanhã já vai estar uma idade mediana lá, já um adolescente, um pré-adolescente, um jovem. E lá na frente você vai tentar educar ele, você não vai conseguir.
porque você não sentou à roda da mesa com ele, porque você não instruiu o seu filho na palavra do Senhor, porque você não arrancou os matos que estavam crescendo em volta dele, porque você não regou com a palavra verdadeira, com a água viva, água cristalina, água que vem do céu sobre a vida dele. Meu amado, meu irmão, minha irmã, cuide da sua casa, olhe a bênção de Deus para o seu lar. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Mas não é só trazer na igreja e soltar aqui na igreja, não. Ó, professora, vai lá, ensina aí, porque eu estou cansado. Estou estressado, né? Não aguento mais. Todo dia, a mesma coisa, e dá comida, e lava roupa, e leva para a escola, pega da escola, vai no médico. Estou cansado. Irmãos, a igreja não é o lugar de colocar filho, empurrar filho, não. A igreja é um lugar de instrução, mas a maior instrução é na tua casa, é em volta da sua mesa. É lá que nós vamos educar nosso filho, para ele ser um guerreiro forte, bonito, uma mulher abençoada que vai edificar a casa. Eu vejo muitos pais chorar depois e dizer: onde eu errei? Eu não sei, não estava lá, mas alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Meus amados, vamos ver o alerta do Senhor. Vamos olhar para a palavra do Senhor. Deus tem bênção para a sua casa. Deus tem bênção para a minha vida e para a sua vida. Deus tem bênção para o lar. E Ele quer abençoar a tua casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe o mundo ditar o que é para você, mas deixe a palavra de Deus entrar no seu coração, ditar a verdade de Deus para a tua casa e para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça. Nós vamos orar. Hoje é um momento de bênção do Senhor, um momento de graça divina, um momento de nós orarmos pelas nossas famílias, pela nossa casa. Algo que marcou muito o meu coração foi na comunidade lá. Quantas famílias arrebentadas, quantas famílias longe do Senhor, quantas famílias, quantas crianças sem pai, sem mãe, quantas crianças. Teve uma reunião de oração que marcou meu coração de uma forma poderosa, orando com as 5 crianças aqui lá de Utinga. As 5 crianças pediu para orasse pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, pelo irmão que estava preso. Situação de risco. Que bom que tua casa não está assim. Que bom que tua casa não está assim. Mas nós vamos orar para que melhore. E vamos orar para que Deus abençoe essas crianças, para que mude a história delas. Que nasça um broto sadio pela palavra do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero chamar a atenção para a tua casa, para o teu lar, para o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, teus filhos. Deixa Deus entrar e te guiar, porque Ele vai te salvar, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nessa noite, clamar a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus misericórdia. Faça uma análise pessoal. Como é que está a tua vida, tua caminhada, tua jornada? Está difícil? Está complicado? Amém. É uma oportunidade para mudar a história. É a oportunidade para recomeçar, para voltar. É uma oportunidade para caminhar com o Senhor Jesus e dizer: Pai, muda a minha história, me ajuda a plantar bênção, me ajuda a ser bênção, transforma a tristeza do meu lar em alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus.